Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Patialê. E hoje eu vou continuar contando. Não, hoje eu vou terminar a história da Rainha da Neve, de Hans Andersen. Então, vamos saber como é que acaba a saga de Gerda para buscar o seu amiguinho Kai. Vem comigo? Mas antes, você já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações para não ficar de fora das novidades? Então tá bom. Então, vamos! A Rainha da Neve. O que aconteceu no Palácio da Rainha da Neve e o que aconteceu depois? O palácio era imenso e suas paredes eram de neve. As janelas e portas eram feitas pelos ventos cortantes. Havia mais de 100 salões formados pelo acúmulo da neve vinda pelos ventos. O maior deles se estendia por muitos quilômetros. Eram todos iluminados pela poderosa e magnífica aurora boreal. E também eram todos imensos desertos, gélidos e resplandecentes. Eles nunca receberam alegria entre suas paredes, nem uma pequena festa de ursos polares, tendo o som dos ventos das tempestades de neve como música para se divertirem dançando em duas patas. Não houve uma reunião em família para o chá com as raposas brancas polares. Vastos, frios e vazios eram os salões da Rainha da Neve, refletindo o magnífico brilho das luzes do norte. No centro do maior salão estava o lago congelado, rachado em 1000 pedaços que pareciam cortados para serem todos iguais, milimetricamente. Era no meio deste lago que a Rainha da Neve se sentava quando estava em casa. Ela dizia então estar sentada no espelho do entendimento, coisa insuperável e única no mundo. Kai estava completamente azul de frio, sim, quase preto. Mas ele não notava, pois a Rainha da Neve, ao beijá-lo, tirou toda a sua capacidade de sentir frio e seu coração tornou-se assim uma pedra de gelo. Ele arrastava e juntava alguns pedaços planos de gelo, organizando de diversas maneiras, como que estivesse a jogar com gelo, no lugar de peças geométricas de madeira, um quebra-cabeça chinês. Kai fez todos os tipos de figuras das mais complexas. Afinal, eram quebra-cabeças de gelo para o entendimento. Para ele, as figuras eram extraordinariamente belas e da maior importância, pois o caco de espelho em seu olho causava-lhe isso. Encontrou palavras inteiras nas figuras que criava, mas não conseguia representar a palavra que queria. A Rainha da Neve disse que se conseguisse ordenar os pedaços e compor a palavra, se a descobrisse, ele seria seu próprio mestre e ela lhe daria o mundo inteiro e um par de patins novos. Mas Kai não acertava. Vou agora para as terras quentes, disse a Rainha da Neve. Preciso dar uma olhada nos caldeirões pretos, referindo-se aos vulcões Vesúvio e Etna. Darei apenas uma camada de branco a eles, que é preciso e também é bom para os limoeiros e videiras. Assim, ela voou para longe e Kai sentou-se sozinho nos corredores de gelo vazios, com quilômetros de comprimento. Olhava para os blocos de gelo e, quieto, ele pensava.
pensava muito e permanecia imóvel, como uma estátua. Quem o visse poderia até pensar que havia congelado ali até a morte. Eis que, de repente, Gerda atravessou a grande entrada do palácio. Os ventos cortantes a acompanhavam e ela rezou sua prece. E foi como se eles agora estivessem a dormir. A pequena donzela correu os vastos, frios e vazios salões, até que em um deles reconheceu Kai ao longe. Correu para abraçá-lo, gritando de felicidade. Kai, doce Kai, eu finalmente te encontrei! E enlaçou-o em seus braços firmemente. Mas ele permanecia completamente imóvel e frio. Gerda começou a chorar e suas quentes lágrimas caíram sobre o peito de Kai, penetrando em seu coração, descongelando os pedaços de gelo e consumindo os cacos do espelho que lá se encontravam. Então ele olhou para ela e ela cantou a canção. A rosa está no vale a florescer e os anjos, para saudar as crianças, irão descer. Kai ficou aos prantos e chorou tanto que o caco de espelho rolou para fora de seu olho e ele a reconheceu. Gerda, doce pequena Gerda, onde esteve? Gritou. Onde eu estive? E olhando ao redor, continuou. Como faz frio aqui! Vasto, frio e vazio! Eles estavam agora fortemente abraçados, rindo e chorando de felicidade. Aquele momento era tão lindo que as peças de gelo dançavam de alegria e, quando se cansaram, se deitaram. Estavam ordenadas, formando então a palavra que Kai tanto buscava. Agora ele era seu próprio mestre, ele teria o mundo inteiro e, de quebra, um par de patins novos. Gerda beijou as bochechas de Kai e elas voltaram a ser coradas. Ela beijou seus olhos e eles brilharam como os dela. Beijou suas mãos e pés e ele agora era são e forte. A rainha da neve poderia chegar a qualquer momento. E que chegasse! Lá estava escrita em pedaços bem brilhantes de gelo a sua carta de alforria. Os dois deram as mãos e caminharam até já não mais estarem no grande palácio. Conversaram sobre a avó, as rosas e o telhado. E por onde passavam, os ventos cessavam e o sol voltava a brilhar. Ao chegarem num arbusto com frutas vermelhas no jardim, encontraram a rena a esperar por eles. Junto a Baque estava outra rena, fêmea e mais jovem, que tinha muito leite e deu-lhes de beber. E em seguida, as renas levaram Kai e Gerda, primeiro a mulher da Finamarca, para se aquecerem. E então a mulher da Lapônia, que costurou novas roupas a eles e consertou o trenó de Kai. As renas iam saltando ao lado deles, acompanhando-os até a fronteira do país, onde a vegetação verde aparecia tímida. Kai e Gerda despediram-se ali das renas e da mulher da Lapônia. Adeus, adeus, disseram. Os passarinhos começaram a cantar e da floresta saiu montado em um magnífico cavalo conhecido por Gerda. Era da bela carruagem dourada, uma donzela com gorro vermelho na cabeça e pistolas na cintura. Era a pequena donzela Ladra. Ela sentiu-se entediada e resolveu sair em uma jornada para o norte, ou outra direção, se assim ela quisesse.
Ela reconheceu Gerda prontamente e Gerda a reconheceu também. A alegria foi geral. Ah, então você é o sujeito que ela tanto falou? Disse a donzela ladra. E o corvo? Disse Gerda. Ah, ele morreu, respondeu. Sua esposa agora é viúva e carrega um pedaço de lã preta amarrado à perna, em luto. Ela sempre está a lamentar. É de dar dó. Tudo nesse mundo é bobagem. Mas me diga, como conseguiu libertá-lo? Gerda e Kai contaram sua história. Bem, agora já deu a minha hora, disse a ladra, pegando em suas mãos e prometendo que iria lhes visitar se ela passasse em sua cidade. Kai e Gerda seguiam caminhando de mãos dadas e o clima de primavera, com muitas flores por todos os lados, os alcançava. Os sinos da igreja tocaram e eles reconheceram as altas torres da grande cidade onde moravam. Ao chegarem, correram para o quarto da avó, onde tudo permanecia igual. O tic-tac do relógio se fez mais alto e os ponteiros se acertaram. E quando eles entraram no quarto, notaram que agora eram adultos. As roseiras na calha estavam floridas, pendendo na janela aberta. Lá estavam os bancos que costumavam se sentar quando crianças. Kai e Gerda sentaram-se lá e deram as mãos. Agora, os dois já haviam esquecido o terrível frio e vazio da Rainha da Neve, como se tivesse sido apenas um sonho. A avó estava sob o sol e lia em voz alta. A menos que vos torneis como crianças, não podeis entrar no reino dos céus. Kai e Gerda se entreolharam e entenderam sua antiga canção. A rosa está no vale a florescer, e os anjos, para saudar as crianças, irão descer. Lá estavam sentados dois adultos e ainda assim crianças em seu coração. E ao redor deles já era verão. Verão, glorioso verão. E assim termina a história da Rainha da Neve. Eu espero que você tenha gostado da saga de Kai e Gerda e tenha se reconhecido nela. Espero que você venha para o próximo conto, esteja inscrito no canal, ative as notificações para os próximos vídeos, mini contos, curiosidades, enfim. Participe do canal e divulgue. Eu espero por você. Até lá!